da história. Então, você me desculpe, mas isso que você está me dizendo demonstra mas vocês vão se unir ao Centrão, desconhecimento histórico. Seguinte, Kim, tem um outro projeto no âmbito escolar também que está repercutindo muito, que você quer proibir que sejam divulgadas ali, né, que toquem músicas de cunho sexual nas escolas. A pergunta que eu te faço é como é que vai haver a fiscalização disso? Escolas públicas e privadas, né? Escolas públicas e privadas. O responsável é o diretor da escola. E em havendo qualquer notificação de pais, né, imediatamente a autoridade administrativa pode atuar. Não defendo que tenha nenhum tipo de fiscalização ostensiva especializada para isso, mesmo porque a maior parte de denúncias que a gente recebe nesse sentido vem dos próprios pais, vem da própria comunidade. Deputado, desculpa, mas parece muito surreal a gente colocar uma coisa que pra mim parece explicitamente uma censura, porque como você vai configurar esse tipo de coisa em uma escola? O que é algo explicitamente sexual? Tem muitas letras, inclusive de clássicos da MPB, que dizem a respeito do amor sexual, e que são clássicos, são coisas culturais. Como que a gente vai garantir que isso não vai se tornar uma censura contra a cultura e contra a arte nas escolas? E colocando isso, inclusive, dentro das quatro paredes de uma escola privada, parece um absurdo do Estado se meter nesse tipo de coisa. Não, na realidade, na nossa Constituição prevê a primazia do interesse da criança e do adolescente, né? Uma escola privada não pode dar acesso a nenhuma criança a algo que possa colocar em risco a sua saúde mental ou que possa comprometer o seu desenvolvimento, né? A escola privada não é um estado privado com as suas leis próprias, né? Existe o interesse e a defesa do direito de qualquer criança e adolescente que independe do instituto privado da escola e, por vezes, até da própria tutela dos pais, né? Um pai não pode causar uma lesão grave para um filho sob a justificativa de que é o seu filho e ele faz o que bem entender com ele. Daí, sem dúvida nenhuma, tende a haver uma atuação estatal. Em relação à sua preocupação, primeiro ponto, a gente está falando de pornografia explícita. É isso que diz o texto da lei, não é sobre todo conteúdo sexual ou amoroso, nem nada do tipo. E do segundo ponto, eu acredito também na razoabilidade das decisões que vão ser tomadas com base nessa legislação, de não impedir o estudo de nenhuma música que esteja lá por uma razão puramente acadêmica. Não é disso que se trata a legislação. São casos patentes, são casos evidentes, né, de músicas que não têm a menor compatibilidade com o ambiente escolar, que não é que ela está sendo dada dentro da sala de aula, mas muitas vezes tocada no intervalo para uma criança que está no ensino infantil escutar sobre novinha sentando no colo de alguém. Aí você me desculpa, mas não há adequação em relação a isso. Ô deputado, eu particularmente eu sou absolutamente contra o Estado determinar o que as pessoas devem ouvir ou não. Agora, no caso específico das crianças, eu vejo isso uma ingerência um pouco absurda, porque seria muito mais fácil se fazer um tipo de controle em relação ao fato de uma canção explícita, e eu detesto esse tipo de música. Seria muito mais fácil fazer um tipo de controle do quão essas canções sofrem algum tipo de radiodifusão. Não tem uma classificação etária. Então, pois do que agora você botar na escola gente patrulhando o que a criança deve ouvir ou não. Mas não foi isso que eu disse. O que eu disse logo no começo, não vai ter ninguém patrulhando nada. Foi o que eu deixei claro no começo. São notificações, vai fiscalizar, então? São notificações dos próprios pais que eles vão fazer para o diretor da escola e o diretor vai tomar as providências necessárias. Não precisa ter um fiscal público lá dentro. Mas, deputado, os pais não é assim porque hoje não há essa vedação. Me desculpa, essa lei surgiu justamente por causa de reclamações de pais que receberam, que inclusive mandaram vídeos disso acontecendo. Então, assim, eu não estou dizendo que essa legislação precisa ser fiscalizada como um Big Brother, porque nenhuma legislação o é. Eu estou falando que nesse ponto é especificamente da própria comunidade acadêmica, dos próprios pais, que se sentirem, né, incomodados com isso sendo veiculando para suas crianças de maneira inadequada, vão fazer essa notificação. Não vai haver nenhum tipo de criação, de estrutura, de burocracia estatal para a implementação dessa legislação. A própria comunidade acadêmica e os próprios pais que se sentirem incomodados vão fazer essa notificação. Diogo, por favor. Eu fico pensando, de um lado,
O deputado diz que não pode deixar coisa de 1.000, 2.000 juízes, no máximo que tem da família, decidirem da sua cabeça sobre a relação entre as pessoas. E, de repente, faz uma lei que transfere a 400.000 diretores de escolas públicas decidirem quais músicas são pornográficas, são ofensivas ou não. Eu fico pensando, então, Rita Lee tem músicas que não poderão ser tocadas? Como é que fica essa decisão? Me parece completamente sem sentido, sem lógica de resolver. Uma lei para todo o país querendo unificar isso, certo? Pode falar, Kim. Olha, para ser muito sincero com você, se a gente estivesse numa sociedade saudável, né, isso seria tão óbvio, mas tão evidente, que nem precisaria de legislação para isso. Mas, infelizmente, está numa sociedade tão doente, tão deficiente, a ponto de músicas pornográficas serem colocadas para crianças. E veja, não há, é falsa a simetria que você coloca sobre a lei em relação à pensão socioafetiva, né, e essa questão dos diretores de escola. Porque a minha preocupação da lei de pensão socioafetiva é, primeiro, a decisão ilegal, sem respaldo em legislação, né? O problema é não ter limite nenhum, baliza nenhuma, desenho legal nenhum para que essas decisões sejam tomadas. Não é Se a decisão é ilegal, tem que atacar a decisão e não uma nova lei para resolver. Não, mas a nova lei ataca a ilegalidade de jurisprudência legal, né? Mesmo porque a jurisprudência não vincula a atividade legislativa. Toda atividade legislativa tem presunção de constitucionalidade, né? E eu digo que é ilegal, né, do sentido de que não há lei positivando aquele entendimento. Mas a jurisprudência, ela pode ser criada em vácuo de legislação e também ter presunção de legalidade, né? Quando eu digo que é ilegal, eu digo que ela não está positivada e que, por isso, há um nível de arbitrariedade em que o juiz, sem nenhuma baliza legal, pode tomar sua decisão. Esse é o meu ponto, que é diferente do outro ponto em que eu crio uma baliza muito objetiva em relação à pornografia explícita para crianças. Essa baliza, na verdade, ela vai ser completamente deturpada, porque os pais vão ficar fazendo denúncias de coisas absolutamente ridículas, tipo, olha, meu filho não pode ser submetido a uma aula onde a escola está colocando o cara para ser o Ney Matogrosso dos secos e molhados. Isso para mim é pornografia, você entende? Essa baliza do que é pornografia... Na cabeça dos pais, dos diretores. Vai dar cabeça dos pais, cara. Isso vai gerar todo um processo burocrático, até a escola explicar que secos e molhados não é a mesma coisa que Oruan. Pô, isso é uma burocracia. Por que você fica vermelho quando você discorda de alguém? Mexeu com música, mexeu com Regis. Não, eu sou vermelho, tá explodindo aí. Não tô explodindo, não, e não é defeito do ar-condicionado aqui do estúdio, não. É só pra saber, porque eu tô num clima agradável. Eu também tô num clima agradável aqui, mas assim, essa coisa, essa baliza moral que as pessoas colocam aqui é uma coisa muito variável. Quem não garante, por exemplo, que uns pais evangélicos não chega e fala, olha, meu filho está sendo submetido a umas músicas aí que não tem nada a ver, que é pornografia, aí você vai ver a música não tem nada de pornografia, isso vai gerar uma confusão. Tudo que é regulado por uma baliza moral generalizada, isso dá errado. Pode responder o Regis, né? Kim. Todo ordenamento jurídico de qualquer Estado democrático de direito parte de uma baliza moral que existe antes do Estado, né? Então não caia na ilusão de que a legislação ela é amoral. Existe tem um doutrinador conservador que é um dos meus preferidos, contemporâneo, que é o Roger Scruton, que ele diz o seguinte: antes da composição, antes da existência de um Estado-nação, existe uma primeira pessoa no plural que precede essas leis e essas normas. Essas leis e essas normas só fazem sentido porque usos e costumes anteriores, baseados na moral dessa população e na cultura dessa população, decidiram fazer um pacto social para transformar isso em legislação. Então, assim, não acho razoável colocar uma baliza moral. Toda legislação é baseada numa baliza moral, inclusive de sociedades diferentes com morais diferentes. Então, assim, me desculpa, eu acho que é um desconhecimento em relação à própria formação, à própria fonte do direito. Vai ficar muito solto, é isso que a gente tá falando, vai ficar solto. O pai define, o diretor define.
Só O que pai vai fazer a pai denúncia denuncia. para a Eu sei, escola mas é e a quem escola isso? define. Quem vai olhar? O conselho tutelar vai É olhar? o diretor que Você vai é decidir. contra o conselho tutelar, ou quem? Porque a gente sabe que já existe um órgão brasileiro que fiscaliza crianças e adolescentes. Qual que é a sua perspectiva Sim, disso? eu tô dando, E do ECA? tô dando mais um respaldo para o Conselho Tutelar agir. Muito bem. Agora, Regis, tem um outro projeto que eu sei que você ficou extremamente feliz e a gente comentou aqui, viu, Kim, sobre esse projeto. O Regis, ele ficou nervoso em relação a isso, eu não entendi, que é a preocupação dele do Brasil produzir bombas nucleares. Não é, Regis Tadeu? Isso é um absurdo total. Não, eu entendo a tua posição. Não tem nada mais desconectado. Mas Não tem nada mais desconectado da realidade de achar que o Brasil precisa ter bomba nuclear para intimidar possíveis inimigos. você está sabe? discordando de tudo. Total. Mas nesse projeto, Kim, por incrível que pareça, até o Reis concordou com você. concordo Então com a foi uma soberania coisa assim nacional. que gerou uma certa discussão. Mas eu queria que você pudesse explicar pra gente da onde você tirou essa ideia e por que essa pauta agora? Nós estamos sendo ameaçados? Bom, primeiro eu recomendaria, para quem acha que o Brasil não tem razões de dissuadir eventuais invasores estrangeiros, a leitura do Livro Branco, né? Que é o relatório que as Forças Armadas elas submetem ao Congresso Nacional de tempos em tempos, falando sobre ameaças para as próximas décadas e das necessidades que nós temos de nos anteciparmos a elas. Não está no Livro Branco, né, a sugestão de que o Congresso permita a produção de bombas atômicas, mas está nele a possibilidade muito grande, devido às tensões geopolíticas que nós estamos vivendo hoje, de que haja um conflito em escala global. Eu devo lembrar a vocês, vamos lá, só para pegar uma notícia das últimas semanas, né? Nós estamos vendo os Estados Unidos enviarem mísseis Tomahawk para eventualmente serem utilizados pela Ucrânia para atacar território russo. Nós estamos vendo toda a União Europeia, né, falando em dobrar a proporção do PIB em defesa e em preparação uma guerra com a Rússia. Nós estamos vendo tensões crescentes da China invadindo, né, o espaço marítimo do Japão e fazendo exercícios militares cada vez mais agressivos em Taiwan. O Japão, aliás, deve ter uma nova primeira-ministra, Sanae Takeichi, cuja uma das principais bandeiras é a Constituição japonesa nunca foi emendada e nunca foi reformada em nenhum ponto. Ela é a mesma, desde a sua origem. Primeira vez que eles querem fazer uma modificação é do artigo 9º, da proibição do Japão ter forças armadas. Hoje o Japão só pode ter forças de autodefesa. Não só o aumento da proporção em defesa e de investimento em defesa do PIB deve aumentar no Japão, como também a revisão do artigo 9º para se preparar, porque eles sabem que se a China invadir Taiwan, o próximo passo é o Japão. E tanto a diplomacia chinesa como a diplomacia japonesa tratam isso muito a sério. Então, eu não acho razoável que a gente dependa de Estados Unidos, que a gente dependa de OTAN, que a gente dependa de qualquer força internacional. Vamos supor que a gente se alinhe, né, a China, em termos geopolíticos, a China, a Rússia, né, ao Irã, e busque e dependa da defesa desse país. Eu não acho que, independentemente da aliança que a gente faça internacionalmente, que a gente deva depender de ninguém, né? E mais do que isso, nós temos já tecnologia, né, em termos de usina nuclear para geração de energia, que já nos daria um head start, principalmente em relação ao Irã, que teve um programa de 30 anos, né, 150 bilhões de dólares. O nosso seria mais rápido, mais barato e com um instrumento de dissuasão que a gente não pode deixar um monopólio para países desenvolvidos. Deputado, com todo o investimento nessa propensa loucura que o senhor está propondo, não seria muito mais fácil relocar toda essa grana para equipar ainda melhor as nossas Forças Armadas, para que realmente a gente consiga exercer a soberania nacional que o Felipe aqui tanto arrota, porque a gente não consegue sequer coibir o contrabando de armas para as milícias aqui no Brasil. Assim, o nosso exército, as nossas Forças Armadas, comparativamente falando, são mal equipadas com relação ao que acontece. Mas o que eu entendi do países. projeto é simplesmente uma autorização para que o Brasil possa vir a produzir. Não é uma coisa do meu Deus, vai produzir agora, para tudo e faz. Uma autorização. Arranca dinheiro. Hoje o Brasil não é autorizado a produzir, Regis. Mas está certo que não é. Mas por que não é certo? Porque você vai produzir Pensamento de energia futuro. atômica para bomba, para você ter uma carta no teu joguinho
joguinho de truco mundial. Vai Só- confiando tem que no ter- Paraguai. Não, Confia no Paraguai pra você ver. Exatamente, não. Mas peraí, confia eu vou no concordar Paraguai. com o que ele falou. Realmente é uma Exatamente, ameaça a gente- incrível. A gente Nós vai vamos ter ser uma carta no truco mundial. E agora nós vamos a ser gente vai ficar sem invadidos carta pela nenhuma. Argentina. A Argentina que tá quebrada O que foi, financeiramente. Kim? O que foi? Não, eu quero concordar com ele. Ele falou, não, vamos ter uma carta no truco mundial. Exatamente. É melhor do que a gente ficar sendo obrigado a escutar 6, 9, 12 e ficar calado. Não, o né? que é muito melhor, deputado, é nós equiparmos as nossas... Já que a gente está tão preocupado com soberania nacional, é muito melhor equiparmos as nossas Forças Armadas para que, inclusive, a gente tenha um controle de fronteiras eficiente do que ficar querendo jogar uma carta na manga do truquinho aí, depois... E aí, sem Regis, e o Brasil não tem nem... Regis. O nobre deputado, evidentemente, deve jogar truco. Meu deputado, o Brasil não tem nem casal maior. A gente não tem nem casal maior. Só quer ainda... Ô, Regis, hoje você tá do contra, hein, meu? É, nem que zap, Amargo, né? não, Uma Ratinho coisa Boteco. pesada, né, Fefe? Diga. Kim, deixa eu te fazer uma pergunta referente a esse projeto da produção de armas nucleares. Quando a gente debateu aqui esse assunto, eu falei que eu acho que o projeto é válido porque, pelo sim, pelo não, mesmo com todos os tropeços e como o Brasil se desenvolve, nós estamos entre as 10 maiores economias do mundo. Então, claramente, num avanço aí dessas questões, né, geopolíticas, de possíveis guerras, o Brasil poderia ser alvo. E ao contrário do tio, se você não tem um zap pra jogar, você vai se defender como? Não, o Regis tá querendo confiar na Bolívia. Não. Confia na Bolívia, Não, Regis. Ele quer abrir as cataratas. Não, confia. O que eu tô Segue firme nessa tua linha. É achar que a Venezuela pode invadir o Brasil. Vamos. Qualquer vamos país ser uma Você boa- tem alguma Para, dúvida meu. disso? Para, que de brincadeira. Você tá brincando, amigo. Você acha que nós vamos ser invadidos por um país que o presidente parece o professor Girafales? Para, meu. O argumento, o Regis, eu gosto do Ô, Regis, que ele para traz com isso. argumentos Não, o que eu bons. gosto é que ele vem preparado. Ele vem preparado. Não, Muito bem. Ô, Kim, deixa eu só passar pro Diogo da Luz. Diogo, você quer só finalizar esse tema pra gente passar pros próximos? Porque daqui a pouquinho eu vou falar de Nicolas Ferreira com você, hein, Kim? Você tá arranjando confusão com o Nicolas, hein? rapaz. Eu quero entender por quê. Eu achei que eles, poderiam Iam fazer uma aliança um dialogar dia, ali, né? mas não. Parece que não. O Renan veio aqui e chamou o Nicolas de Virgínia da política. Pegou pesado, hein? Pegou Chamou de trambiqueiro. pesado. Pois é, nós vamos falar disso já já. Mas Jogo da Luz, você é contra esse? Porque se não for, também não vai nem falar, não é, Reis? Pra falar a favor, não vale a Se pena. junta na bancada do Kim, se for falar. Não, mas eu tenho que falar a favor. Basta lembrar, se a Ucrânia não tivesse entregue as bombas nucleares que tinha para a Rússia, não teria sido invadida. E basta os russos emprestarem, seja para Bolívia, para o Paraguai ou para a Venezuela, 2 ou 3 bombinhas atômicas, que nós estamos na lona, não atômica, teríamos ó. nada que fazer. Então, a melhor forma de se proteger é estar pronto para a guerra, porque daí as pessoas não atacam. Mas eu queria deixar uma reflexão rapidinha para você. Essa medida sobre educação, claro, ninguém quer ver professor apanhando, óbvio que não, isso está erradíssimo, mas tem que punir o caso. E normalmente é gente com mais de 16 anos que bate em professores. Quando você pune quem recebe Bolsa Família, você está pressupondo que todos os alunos da escola pública e mesmo privada recebam Bolsa Família. Quando não é, a maioria gigantesca não recebe auxílios e aí ficaria livre para os filhos baterem no professor. Não vai resolver nada. E digo mais, hein? Esse caso de agressão de alunos contra professores não é só em escola pública, não, viu? Tem muita escola de gente graúda financeiramente falando, tem professores ali que realmente sofrem com alunos riquinhos e folgados. Muito bem. Deixa eu passar pro nosso Rick. Você quer falar alguma coisa, Kim, só pra fechar? 30 Não, só segundos dizer o aí, só pra seguinte, fechar. Estou 100% aberto a sugestões que ampliem, né, e que você tenha sanções em relação a repasse de dinheiros públicos de pessoas que estão recebendo outro tipo de benefício, né? Para mim, independentemente de classe social, independentemente de depender ou não depender de Bolsa Família, não acho que a agressão seja justificada de qualquer maneira, mas também a gente não pode tratar o assunto como se hoje fosse legalizado agredir professor. Muito bem. Kim, a gente tem aqui no programa, eu queria apresentar para você o nosso queridíssimo Rick Souza, publisher do site TV Pop, tem um programa aqui no canal, chiquérrimo. Ô, Rick, eu queria... Você fica à vontade para perguntar o que você quiser, mas se você quiser falar do Nicolas Ferreira, eu não vou achar ruim. Ninguém vai induzir você a falar nada. viu, Rick? Jamais.
Sempre sobra para mim as perguntas mais polêmicas. Mas, então, tá tendo essa rinha. Vocês dois são políticos jovens, têm ideais que teoricamente são em comum, e o Missão está batendo muito de frente. Como o próprio Paulo relembrou, o Nicolas foi chamado aqui semana passada de Virgínia Fonseca da política. Isso tudo é uma disputa política pelo espólio do Bolsonaro, que evidentemente não vai se candidatar no próximo ano, não vai rachar ainda mais a direita e acabar favorecendo a reeleição do Lula, porque a direita é tão pulverizada do jeito que tá, tudo leva a crer que vai ser difícil até mesmo chegar no segundo turno. Vamos lá. Pulverização de campo político não leva ninguém a vencer no primeiro turno. Tá? Mesmo porque vamos supor que a gente tenha 10 candidatos de direita e os votos da direita se dividam entre esses 10 candidatos. Isso não ajuda em nada o Lula, porque ele não vai fazer com que ter mais candidatos de direita não vai fazer com que alguém passe a votar. Do voto útil. Se a esquerda se unir em torno da candidatura dele para anabolizar, a gente já viu movimentos assim. Não muda nada. Não muda absolutamente nada. O Lula não ganha voto nenhum por ter mais candidaturas à direita. Esse é o primeiro ponto. E vamos reforçar, ninguém tem voto para ganhar as próximas eleições no primeiro turno. Então, independentemente do número de candidaturas em qualquer um dos campos políticos, ninguém tem voto nas próximas eleições, no cenário atual de candidatos que nós temos, para vencer as eleições do ano que vem. Kim, se a direita colocar o Zema, o Lula leva no primeiro, hein? Isso é fato. Isso é fato. Deixa eu colocar uma coisa importante aqui. Não há nenhuma disputa por espólio do bolsonarismo, porque nós fazemos oposição ao Bolsonaro pelo menos desde 2019, né? E nós nunca tivemos um alinhamento ao bolsonarismo a partir do momento que ele traiu as suas próprias promessas de campanha. E daí vem uma diferença fundamental entre mim, o Renan, com o Nicolas Ferreira, que sempre fez questão de defender e de obedecer em absolutamente todas as ordens de Jair Bolsonaro. Eu lembro mais recentemente, aqui na eleição para a presidência da Câmara dos Deputados, que perguntaram para o Nicolas, por que você votou no Hugo Mota? Porque o Bolsonaro mandou. Mas peraí, primeiro que o parlamentar é você, o mandato é seu, os eleitores votaram em você. Você entende a dinâmica da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional. Então, não houve negociação para colocar em pauta projetos que, por exemplo, esvaziam os abusos do Supremo Tribunal Federal ou que promovam um corte de gastos ou corte de impostos para a gente frear o governo Lula, e aí você vota independentemente disso porque o PL negociou cargos na mesa diretora ou presidências de comissões. Então, primeiro, não há nenhuma disputa de espólio de bolsonarismo, porque nós, inclusive, nas últimas eleições, fomos muito duros em relação ao Bolsonaro e não votamos no Bolsonaro, como não votamos no Lula, anulamos o nosso voto com muita convicção. Agora vamos ter um candidato próprio à presidência da República. Então, não é uma disputa pelo bolsonarismo, porque o bolsonarismo nós já não temos e não pretendemos ter. Né? Então, eu acho que isso precisa ficar claro das diferenças fundamentais. Essas diferenças ficaram mais gritantes nos últimos tempos, primeiro porque o Nicolas votou a favor da PEC da blindagem, que eu fui absolutamente contrário, obstruí, e ainda bem que a gente conseguiu barrar no Senado. E do segundo ponto, do requerimento de retirada de pauta que eu apresentei contra a MP, que aumentava a taxação em cima de investimentos agrícolas, investimentos imobiliários, e foi de minha autoria, a gente conseguiu derrotar o governo Lula. O Nicolas disse que votou errado e votou junto com o governo Lula para aumentar imposto. Então, assim, não dá para não ressaltar essas diferenças em votações tão importantes. O deputado, vocês estão criando um novo partido, né, que ainda não está exatamente oficializado, né, mas caso tudo dê certo como vocês planejam, no próximo mandato, vocês não terão que fazer alianças no Congresso? Como vai ser a atitude do Missão perante a isso? O que vocês vão articular? Porque a gente sabe que no fim das contas, todo mundo acaba se juntando, vai pro Centrão, vai pra sei lá onde. Vamos ser sinceros, esse negócio de vou pra revolucionar na política, sabemos que isso não é bem assim que acontece. Mas você também é contra criar partido novo? Eu não entendo. Sou totalmente contra. Sou totalmente contra, porque ideologicamente falando é igual a todos os outros, cara. Não tem esse negócio. E as alianças acabam pendurando aí chega na hora. Aí você me desculpa. Aí tem que fazer alianças, tem que não sei o quê. Vamos se aliar com o Centrão, porque aí vai vencer o inimigo comum. O Regis é meio desiludido, Kim. Não, mas me desculpa, para ele dizer que o programa do Partido Missão é igual aos outros, ele
com certeza absoluta, sim, é especialista em desconhecer profundamente programas de partidos, deputado, programas de partidos são só colocados no papel e muito pouco colocados em prática. É o que eu sempre falo. Todo partido, todo político tem projeto de poder e não projeto de governo. Não acredito em ninguém, não confio em ninguém. Isso pra mim é tudo papo furado. Anarquista de cabelo pra cima. Tá bom, então beleza, nós temos um nihilista político aí, mas o ponto é o seguinte. Exatamente. Ele não dá pra você falar e não dá pra você desacreditar aquilo que você desconhece, né? Mesmo pra você desprezar, mesmo pra você dar descrédito, mesmo pra você considerar que seja mais do mesmo, você precisa conhecer. A história já me mostrou, deputado. A história já me provou o quanto eu tô correto. Tá, eu acho que você não conhece então nem o programa do Missão e nem a história, né? Porque durante a história nós tivemos muitas figuras que mudaram os rumos do mundo, né, com ideologias muito fortes, dos quais eles não abriram mão. Aliás, eu tô vendo que o Brasil deixa o cara falar, calma, meu. Ontem ou anteontem nós tivemos aí o Margaret Thatcher faria 100 anos, né, e ela mudou profundamente, né, a Inglaterra, a maneira como se fazia a política dentro dos próprios Tories, dentro do próprio Partido Conservador. Winston Churchill, veja só, se houvesse só composições na história com o sistema sem nenhuma mudança, hoje o mundo poderia ser nazi-fascista, porque não teria um Winston Churchill enfrentando o sistema britânico, representado pelo Chamberlain, para fazer o enfrentamento contra a Alemanha nazista. Então, assim, há muitas mudanças na história por personalidades e por lideranças políticas que quebraram a maneira como seus próprios partidos conduziam o poder ao longo da história. Então, você me desculpe, mas isso que você está me dizendo demonstra mas vocês vão se unir ao Centrão? Desconhecimento histórico. Não, desculpa, vamos lá. Deixa eu colocar um ponto para vocês. Nós vamos ter 3 requisitos fundamentais. Se Renan Santos for presidente da República em janeiro de 2027, vai ter 3 requisitos fundamentais para quem queira ocupar cargos no governo para formar maioria dentro do Congresso Nacional. Primeiro, o sujeito precisa ser honesto, precisa ser ficha limpa. Critério que não houve nem no governo Bolsonaro, que teve, inclusive, integrantes centrais do Petrolão ocupando ministérios palacianos, nem no governo Lula. Segundo ponto, o sujeito precisa ter um mínimo de capacidade técnica de estar conduzindo aquele cargo. Precisa ter uma pertinência temática entre a formação ou a experiência profissional dele com o cargo que ele vai estar exercendo. Terceiro, ele vai ter que conduzir o governo e o programa de governo de acordo com aquilo que nós defendemos da eleição. A gente não vai dar um cargo para fechar os olhos para alguém roubar. O deputado Zé Guimarães admitiu em entrevista recente que loteia 9 vice-presidências da Caixa, um é pro PL, outro é pro PP, outro é pro Podemos. Então, desculpa, esse tipo de coisa a gente não vai aceitar. Ok, Kim. Gente, vamos fazer o seguinte, Fefe, coloca os superchats aí, chegaram vários superchats, só pra gente fazer uma rodada rápida, Kim, vou te pedir bastante brevidade aí, porque chegaram várias, só a gente tentar 30 segundinhos. Eu também preciso liberar aí até 11h25. Não, a 11h15 você tá liberado, vamos tentar fazer nesses maravilha. 3 minutinhos aí. Cadê? Qual que foi o último? Nossa, chegaram vários. Vamos ver aqui. Pode ir subindo, Fê, pra gente ir lendo todos aí numa vez só. Só pra gente ver. Aqui, a Juliana Malara, adoro minhas manhãs por aqui, a partir das 14 horas com o Fefe e com o Rick. Um beijo pra você, Ju. 2 horas da tarde, tem o Fora de Quadro aqui no canal. O Clary the Cook, amigos de todas as manhãs. Regis Gostoso, mandando 10 conto aí divertido. Pra falar um pouco da performance do Regis. A Sandra mandou 10 conto também, disse, espero que o Regis tenha estudado os projetos do deputado entrevistado para que faça questionamentos pertinentes, não repita o fiasco da última sexta-feira. Repetiu. Acho que ficou visível, né, ficou gente? Claro. Olha só, o Alexandre Yoshida mandou 5 conto e disse, Kim, o senhor acha que a Constituição brasileira deve ser substituída? Kim, 30 segundos, por favor. Sim. Boa. Perfeitamente. Gosto, uma praticidade 29 muito segundos de crédito. O Luiz Augusto mandou 20 conto e disse, deputado, a Índia, que enfrenta desafios sociais muito mais complexos do que os nossos, possui arsenal nuclear e desenvolve um programa espacial de ponta. Na sua avaliação, o que falta para o Brasil avançar nesse sentido? Autorização legislativa. Ó. O nosso fotógrafo de Berlim disse que no Livre Amarelo o partido Missão pretende utilizar o direito penal do inimigo contra as facções. Isso valeria também para as milícias? Do que ele tá falando, Kim?
Ele está falando basicamente do que nós temos defendido, de que faccionados não sejam tratados como cidadãos brasileiros, sejam tratados como inimigos do Estado, sejam tratados como invasores estrangeiros, como se tivesse um país estrangeiro invadindo o nosso território, porque as facções criminosas hoje têm domínio sobre o território, têm forças armadas paralelas, têm um poder judiciário paralelo, têm bandeira, têm hino, e portanto, deve ser tratado dessa maneira, não o que a gente chama de direito penal de quarta velocidade, né, que existe um julgamento diferenciado daquelas pessoas que são cidadãos e que cometeram um erro e devem ser punidas por aquele erro, mas reconhecem a legitimidade do Estado e não estão a serviço de um Estado paralelo, para aqueles que são faccionados ou para aqueles que são milicianos de milícias que têm controle sobre o território, que têm o hino próprio, que têm o tribunal próprio. O Quirino mandou as vaquinhas para as caixas d'água pretas no sertão com as cores do Partido Missão são auditáveis. Como o público pode acompanhar os gastos? Não entendi do que ele falou. Tá rolando. O que é isso, Kim? A gente tem um programa de levar poços para o sertão, né, principalmente hoje agora do Rio Grande do Norte, e há a construção das caixas d'água, e cada um que faça a sua doação tem a prestação de contas da doação que fez. Isso não tem nenhum óbvio em relação a isso. O Ninfros mandou 5 conto. Punir agressões é justos, mas será que o bloqueio via Bolsa Família somado ao Drex não é um ensaio para um controle social financeiro mais amplo? O Drex não tem nada a ver com bloqueio de Bolsa Família. Eu acho que deu uma viajada, hein? O povo faz umas perguntas difíceis, né? O César Augusto mandou 10 conto. Deputado, Opa! Saiu aqui, Fefe. Deputado, seu projeto atinge somente o aluno que depende do Bolsa Família. E o aluno que não depende do programa social, qual punição irá receber? Como diz o Daluz, é só mais um remendo mal feito. O César é caminhoneiro, acompanha a gente todo dia. Estou aceitando sugestões para punições para famílias de alunos que não recebam o Bolsa Família. Boa. O Quirino mandou quem vai proibir a música da Cavalgada de Roberto Carlos. Não sei, não conheço a cavalgada do Roberto Carlos. Do pai. Do aluno, o pai vai dele não denuncia. O Iago Martins mandou 10 contos. Se caso a missão chegue ao poder, a única coisa que peço é que eles saibam a diferença entre um MC Pose do Rodo e facção central Oruan e Racionais. O Iago mandou aqui dizendo que tem uma diferença. O Fernando Martinez mandou 5 conto. E disse: o renomado especialista em geopolítica, Regis Tadeu, conclui que o Brasil não precisa de capacidade nuclear dissuasória. É isso mesmo. Mandou precisa. O Sincerão 10 conto. O Brasil tem que focar em segurança e saúde interna, não em bomba nuclear. Quem tá atirando no escuro, que colou. O Cleiton Ângelo mandou 10 conto. Disse: tô com Kim, mesmo não sendo seu fã, porque o brasileiro só quer direitos, porém deveres não. Eu sei a desgraça que é a escola da minha filha Estela, com essa ideia de tudo é normal, deturpamos a moral. A Daniela Duarte... Escola, então, troca a filha da escola. A Daniela Duarte mandou: o projeto do que é importante, algumas músicas nem deveriam ser ouvidas, acabamos de passar por um escândalo de adultização e crianças são vulneráveis. A opinião da Daniela. Um beijo pra você, Daniele. Kim, eu queria te agradecer aí, acho que falamos um pouco de tudo, né? Fizemos uma boa de uma passada geral. Obrigado pelo teu tempo aí. Toda vez que tiver uma treta, liga pro Regis. Perfeito, combinado. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado a toda a bancada aí. Podem contar sempre comigo. Valeu, Kim. Abraço pra você. Tá aí, gente, o deputado federal Kim Kataguiri.